Irmãos, no livro de Isaías, capítulo 49, Isaías 49, se você tem sua Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim no livro de Isaías 49, versículo 14: Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher se esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante a mim. Que promessa maravilhosa, né? Que fala linda nesse texto de Isaías. E nós vamos voltar nesse texto, nós vamos dar uma volta na conjuntura para nós, das nossas vidas, para nós entendermos como que esse texto ele é extremamente atual. Parece que nós estamos abrindo os noticiários dos dias de hoje, nós estamos vendo como que Deus cuida da gente, mas antes queria trazer algumas reflexões acerca de como nós podemos realmente confiar nisso que está escrito aqui. Porque o tema da nossa noite é a surdez do Espírito. Justamente como que nós podemos realmente estarmos na era da informação, nós que estamos no tempo da informação, nunca se teve tanta possibilidade de comunicação, tanta estrutura, tanta ferramenta, tanta capacidade da classe cristã do mundo e de todas as pessoas que anunciam a Jesus, termos a capacidade de falarmos do Evangelho, mas nós temos tanta comunicação, mas ao mesmo tempo nós temos pouco ouvido ao Espírito. Hoje nós temos essa era da informação que ela fala muito alto com a carne, mas ela fala muito baixo com o Espírito. Nós estamos nesse dilema, né? Nesse paradoxo, nesse desafio de várias falas, de várias comunicações, de vários líderes, de várias lideranças, de grandes igrejas podendo levar grandes massas com a capacidade de poder comunicar a palavra de Deus com grande eficiência, porém nós estamos nos perdendo no que está sendo levado nessa mensagem. E o de fato o que nós estamos dispostos a ouvir no Espírito? O que nós estamos dispostos a realmente a escutar de tanta coisa que está sendo dito? O que os nossos ouvidos eles estão preparados para ouvir diante desse mundo que tem bastante comunicação, bastante fala e bastante coisas, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo o que de fato Deus está falando. Isso acontece com a própria Eva. Nós vimos que a comunicação, e nós estamos falando nesses últimos dias sobre comunicação, e tudo foi criado através da comunicação, e disse Deus: haja luz, haja o céu, haja e povoa os animais marinhos nos mares, e tudo foi criado pela palavra de Deus, mas também o mal, e também o contrário também veio através da palavra. A maldade, a comunicação contrária a Deus, a comunicação para você não se render ao que Deus fala, ela também veio através da comunicação. A própria Bíblia diz, ela narra no capítulo 3 de Gênesis, que a serpente, o mais sagaz entre os animais, disse a Eva. E a serpente disse: não é bem assim, não é bem assim. Tudo vem pela comunicação. E a questão é que a Eva também, ela passa a decidir não ouvir o Espírito, mas ela começa a decidir ouvir a carne. Ela começa a ouvir os seus sentidos internos, ouvindo e vendo que a fruta era agradável aos olhos. Já começa a vir os elementos, né, de sensoriais carnais, visão, que era boa ao paladar, sentido do paladar, do gosto, da visão, e ouvindo que a serpente dizia que não haveria problema e que seria bom para dar entendimento, ela vai lá e cai. E nesse meio de complexidade entre nós ouvirmos o que é certo e o que é errado, nós estamos aqui hoje tratando isso. Tão atual quanto há 6 mil, milhares de anos, 7 mil,
Quantos milhares de anos nós podemos estudar através da Bíblia e imaginar que isso aconteceu no dia que Eva foi tentada? A mesma tentação que nós estamos expostos dia a dia. Nós ouvirmos, mas nós não escutamos. Nós ouvimos Deus falar, mas nós decidimos o que nós queremos escutar, o que nós queremos dar ouvidos. E é nesse cenário que nós nos encontramos. Nós estamos entre querer o bônus de Deus, querer os benefícios da esperança da palavra de Deus, a esperança que Ele nos dá, que Ele nos cuida, assim como diz no livro de Isaías, os bônus daquele que, ainda que viesse a se esquecer, todavia eu não te esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nós queremos o bônus da palavra de Deus, a esperança de estarmos sendo cuidados por esse Deus, mas muitas vezes nós não queremos viver o ônus, nós não queremos viver o sacrifício. A classe cristã, ela está em meio a esse dilema, querer o bônus, mas não querer viver o ônus. Nós estamos dentro de uma classe cristã denominada de crianças espirituais, uma classe cristã que ela só quer ouvir a nós o vosso reino nada. É a oração do monte, é a oração do manto, é a marcha, é isso, é o manto, é o vinho, é o cálice, é o que cai, é o óleo, é a fala, Deus falou comigo. Deus falou comigo. É uma classe que tem muitos poderes, muitas emoções, muita coisa mística, o horóscopo cristão, mas pouca palavra de Deus. Pouco, assim diz o Senhor. Assim fala o Senhor. Hoje os crentes nem andam com Bíblia mais. Hoje nós nem temos mais Bíblias. Muitas vezes a gente não tem nem Bíblia em casa. Passou a época da Bíblia. Nós temos ali as anotações e a gente vem, anota e abre. E tem uma Bíblia caída no carro, tem outra Bíblia na sala, outra Bíblia na cabeceira, uma Bíblia no porta-luva, uma Bíblia no bolso. Nós não temos mais não a devoção pelo livro, né, pela capa, mas aquele amor, aquele carinho de querer abrir a Bíblia, anotar e escrever. Nós não temos mais essa geração que anda com a Bíblia, abre a Bíblia e anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Nem para se falar, olha o crente da Bíblia debaixo do braço, a gente nem mais isso temos. Mas nós vamos vivendo pela nossa intuição. Talvez o que eu tenho ouvido aí dessa conjuntura, dessa classe cristã, aos olhos nós vamos mudando, nós vamos vivendo do que a gente vai ouvindo, não mais do que assim diz o Senhor. Você pega o livro de Isaías e você pega o livro de Jeremias, se eu encorajar você a contar quantas vezes tem a palavra assim diz o Senhor, assim disse Deus, assim falou Deus, é incontável. É muitas vezes que Deus fala com o povo, é muitas vezes que Deus tenta falar com o seu povo. Isso é incontável, desde a criação. O homem nunca ficou sem instrução, Márcio. Sempre Deus falou, come livremente de todo jardim, mas não come do fruto do espiritual. Assim diz o Senhor, fale a esse povo, duro que eles parem de se idolatrar nos deuses. Aqueles deuses que você vai lá, corta o cedro do Líbano, vai lá, coloca numa fogueira, assa uma carne e essa mesma madeira você vai lá e faz um ídolo que não fala, que não cheira, que não olha. Olha o que vocês estão fazendo. Vamos arrazoar. Assim como ele diz no livro de Isaías, capítulo 1, vamos conversar. Deus sempre está disposto para esse bate-papo. Deus sempre está disposto para conversar e orientar o seu povo. Muitas vezes nós queremos ouvir, mas nós negamos a escutar, porque nós estamos dentro dessa classe cristã, uma classe cristã que quer o bônus, mas não quer o ônus, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de se perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que eu tenho que tomar de decisão? O que o Senhor manda? O que o Senhor fala? Por isso, o tema da mensagem de hoje é a surdez do Espírito. Talvez a pergunta que nós possamos tentar responder essa noite é: qual a história que nós queremos deixar para as nossas vidas? Qual a história que eu quero deixar para a minha família? Qual a história que eu quero deixar para os meus filhos? Qual a história que eu quero deixar para a minha igreja? Qual a história que eu quero deixar na minha região, na minha vizinhança, no meu trabalho? Qual a história que nós queremos deixar e estamos escrevendo? Uma história que todo mundo
mundo vai levado pelo vento e agitado como uma onda que todo mundo está fazendo. Uma classe cristã criança, uma classe cristã que ouve de acordo com as suas vontades, de acordo com as suas intuições, de acordo com o que Deus falou comigo, ou aquela história de uma igreja, de uma família que vive perante a palavra de Deus. Qual história nós estamos escrevendo? Nós somos uma classe, nós fazemos uma parte de uma classe, por mais que tenha a maioria é levada para a Babilônia, todo mundo decide não ouvir a palavra de Deus, por mais que a palavra de Deus ela venha através do profeta Isaías, ela vem através do profeta Jeremias, mas nega-se a ouvir a Deus, e mesmo assim nós estamos dentro daquele grupo que é levado para a Babilônia, ou mesmo nós sendo provados, mesmo nós sendo castigados dentro da Babilônia, eu estou dentro do menor grupo, que independe do que aconteça, mesmo que for a vontade da maioria, eu vou fazer a vontade de Deus, mesmo que eu esteja somente entre os três, que é levado para o fogo. Mesmo que isso ainda faça com que eu esteja somente entre os três, que não se prostre às adoração das imagens de ouro, mas contudo que eu seja levado com o fogo pela palavra de Deus. A pergunta é, qual história que nós estamos escrevendo? As grandes histórias, que elas ficam marcantes, não é a história da multidão, não é aquela que você está no meio da multidão e que ninguém está te percebendo, mas é aquela história que você tem a oportunidade de falar, olha só essa igreja, olha só como o irmão está fazendo diferente, pois larga é a porta do mundo, mas estreita é a porta, estreito e apertado o caminho que dá para o reino dos céus. E de fato, irmãos, para nós escrevermos uma história de uma igreja, de uma família e de uma história fiel, saiba que nós vamos passar por uma porta estreita e muitas vezes nós estaremos dentro da minoria. A minoria que toma uma decisão diferente da maioria. Uma minoria que tem uma fé, uma convicção, uma visão diferente da maioria. E é muitas vezes uma minoria que vai ser jogada para o fogo, sim, para ser queimada para a sociedade. Vai ser uma minoria que vai ser perseguida, uma minoria que vai ser jogada ao fogo. Por isso, a pergunta é, qual voz estamos ouvindo? No livro de Daniel, capítulo 4, 3, ele diz um pouco sobre isso. Abra a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 3, lá no finalzinho do seu Velho Testamento. Ele conta um pouco dessa história de algumas pessoas que, mesmo castigados, mesmo provados, e mesmo em meio à maioria de pessoas rebeldes, eles decidem serem pessoas fiéis. No livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 4, ele diz essa história que ele fala, que todo mundo conhece. Nisto, o arauto, ou seja, aquele que grita, aquele que fala, aquele que comunica, apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor se levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso a pergunta é, irmãos, qual voz que nós temos ouvido? É a voz da pífera, é a voz do arauto do mundo, é a voz do arauto da Babilônia que faz, se prostre. Está todo mundo se prostrando, e agora é hora de você adorar, agora é hora de você ouvir as vozes carnais e você adorar o que o mundo está adorando, ou é a voz da convicção da palavra de Deus?
nós estamos nesse tempo que até a própria classe cristã, ela está adorando frutos da carne. O que eu posso ter, o que eu posso receber, o que eu quero, o que eu acho, não mais o que a igreja de Jesus é. A igreja que é de Jesus, pois através dessa pedra edificaria a minha igreja de Jesus. Mas nós estamos vivendo uma geração, não mais que Jesus é o dono da igreja, mas que nós possamos criar caminhos para a igreja do jeito que eu acho. A idolatração da teologia, o mestre da teologia, o mestre teólogo, uma pessoa que sabe muito bem as histórias, uma pessoa que sabe muito bem a eloquência, uma pessoa que fez ali uma faculdade, um mestrado de teologia, uma pessoa que estudou um pouco os ensinamentos, se é de Calvino, se é de Lutero, se é de onde é a história, mas não mais estudam os princípios bíblicos, o que Deus quer falar. Uma coisa é você ser pastor, uma coisa é você conduzir, é uma coisa é você cuidar, é uma coisa é você ler e você estudar e você entender os princípios através do Espírito Santo. É uma coisa é você saber as datas, uma coisa é você saber as doutrinas, é uma coisa é você saber os compilados e não viver a palavra de Deus. O próprio Paulo, ele vivia isso. O próprio Paulo, ele puxa esse assunto, ele que tinha autoridade para falar isso. Ele que era o mestre, ele que era o teólogo de primeira, como nunca existiu. Ele que falava, pode matar, que na lei está errado, mata, que todo mundo matar. De tanto era a autoridade teológica do apóstolo Saulo antes de encontrar com Jesus, antes de se encontrar com o verdadeiro dono da igreja. Aí Paulo ele muda, e esse próprio Paulo, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele puxa esse problema dos homens, que eu vou ler para vocês em 2 Coríntios, capítulo 3, ele fala no versículo 6, ao qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O próprio Paulo, a autoridade máxima da teologia, o mestre teólogo, ele fala, a letra por si só ela mata. O estudo, a inteligência, onde estão os fatos, onde estão a história, onde é a história da igreja, da onde vem as origens da palavra, só isso por si só não é o suficiente se você não ter um encontro verdadeiro com Jesus. É somente preceitos. Regras. Esse povo me ama com os lábios, me ama com a boca, mas o seu coração está longe de mim, pois vive com preceitos que são ensinamentos de homens. Por isso nós devemos tomar esse cuidado e saber aonde que a classe cristã está sendo conduzida e quais são os líderes, quais são as lideranças que estão formatando a mente da nossa classe cristã, para que a gente realmente não tenha mais a vontade de se debruçar na palavra de Deus e perguntar a Deus: o que o Senhor quer para a minha vida? O Senhor quer para minhas decisões? O que o Senhor quer para eu ter os bônus? Quais são os bônus que eu tenho que fazer, Pai? O que a sua palavra diz nessa decisão, Deus? O que o Senhor espera de mim? E muitas vezes Deus permite que a gente vá para a Babilônia. Muitas vezes Deus permite que a gente seja provado. Muitas vezes Deus nos coloca numa sinuca de bico, coloca a gente lá na Babilônia, para realmente testarmos e vermos como que nós estamos, para nós realmente podermos falar: eu sou um cristão e eu confio em Deus. Mas como, Márcio? Como que você vai poder falar: você confia em Deus, eu confio no Senhor, eu amo a Deus? Eu não quero nem ouvir a palavra de Deus. Como que você pode falar: eu amo a Deus, eu quero viver a Deus, eu confio no Deus, porque a palavra de Deus tem poder? Sendo que nós não abrimos a Bíblia. Como que você pode falar: eu confio em Deus, eu confio no Senhor, sendo que eu não consigo tomar decisão em Deus, eu não me aconselho em Deus, eu não venho na Bíblia e pergunto e busco as informações do que eu tenho que resolver amanhã, das decisões que eu tenho que tomar essa semana, das propostas que eu recebi, dos problemas que eu tenho, das angústias, dos traumas, dos problemas que a minha família está passando, e eu não olho para Deus. Talvez essa é a melhor oportunidade de falar: não, eu confio no Senhor. É esse o problema? Eu vou confiar,
é desse jeito que o Senhor quer que eu resolva? É isso mesmo, Deus? Mas eu vou ter prejuízo. O mundo inteiro resolveria de outro problema. O mundo inteiro, a definição de sucesso é outra coisa. A definição de sucesso para mulheres é outra coisa. A definição de sucesso para homens é outras coisas. A definição de sucesso, muitas vezes, para a igreja, segundo o mundo, é outra coisa. Mas o Senhor fala isso. Contudo, eu vou confiar no Senhor. É isso mesmo, Deus? Mas está todo mundo indo para lá? Todo mundo se prostrou? Todo mundo baixou a cabeça? E se eu fazer o que o Senhor manda, eu posso ser levado na fogueira? Mas a palavra diz, mesmo que uma mãe me deixe, o Senhor não vai me deixar. É isso mesmo que a sua palavra me diz? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. É isso mesmo, Deus? Mesmo que eu possa ir na fogueira? Mesmo que o mundo possa me pôr na fogueira? É esse prejuízo? É esse problema que pode acontecer comigo se eu falar sim para o Senhor? Confia no Senhor, Deus. Pode me jogar na fogueira. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Fará sobressair da sua justiça como a luz, fará sobressair do seu direito como o sol do meio-dia, aquele sol que ninguém pode tampar. Mas contudo Deus ele fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Entregar muitas vezes são essas propostas, são essas dificuldades, são essas dramas que Deus te dá na sua vida, para ele falar, está aqui para mim, confia em mim, confia. Você foi para a Babilônia, chegou no momento que você tem que decidir, você está exilado aí, você está no meio desse problema, e todo mundo prostrou, você olhou para a esquerda, olhou para a direita, 10 mil caiu à sua esquerda, 1000 caiu à sua esquerda, 10 mil caiu à sua direita, mas você confia que você não vai ser atingido? Confia. E o fato, irmãos, o fato é que nós até podemos ir para a Babilônia, nós até podemos ser provados, nós até podemos ser castigados, mas até na Babilônia existiram pessoas fiéis a Deus. Até na Babilônia existiram pessoas que não se prostraram a outros deuses. Até na Babilônia tinha pessoas que não conseguiam adorarem uma estátua de ouro. Tinham pessoas que não conseguiam ficar sem orar no dia a Deus, mesmo que foi decretado um decreto que se alguém orasse a Deus morreria. E muitas vezes a gente nem está sendo testado de morte, às vezes a gente está sendo testado numa decisãozinha. E a gente fica ali, será? Mas o fato é que por mais que nós muitas vezes somos levados às Babilônias da vida, nós somos levados às provações da vida. Às vezes nós vivemos muito tempo dentro de povos rebeldes, nós vivemos muito tempo dentro de perseguições, nós vivemos muitas vezes dentro de tempo de idolatria, das nossas vontades, e muitas vezes muito tempo sem uma família sem a direção de Jesus, sendo um trabalho sem a direção de Jesus, sem uma igreja sem a direção, eu sou Jesus, sobre essa igreja edificarei sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Muitas vezes, muito tempo sem a direção de Jesus, mesmo que nós somos levados à Babilônia, no meio da turma, no meio de todo mundo, ainda assim na Babilônia existem os poucos fiéis, às vezes 3, 4, no máximo, de uma nação inteira. Quem é você dentro da Babilônia? É aquele que se prostra ou aquele que confia? Aquele que ouve a palavra de Deus e a escuta, ou aquele que só ouve e faz o espírito ficar surdo? Porque mesmo antes de ir para a Babilônia, mesmo Deus permitindo que nós fomos provados, muitas vezes castigados, para a glória dele, ainda assim restam pessoas fiéis na Babilônia, e ainda assim Deus, antes de profetizar a ida para a Babilônia, Deus profetiza a libertação do povo da Babilônia. O mais importante é nós entendermos isso. O mais importante é que antes de Deus falar, eu vou te castigar, eu vou te provar, eu vou permitir que uma terra do norte, um povo do norte venha e te oprima, e te leve cativo a uma terra distante, antes dele projetar, antes dele permitir, antes dele profetizar esses eventos, antes ele profetizava já a libertação desse povo. Haverá um tempo, ele fala com Isaías, que vocês serão levados à Babilônia, mas ele dá um nome. Haverá um rei, o nome dele é Ciro. Ele vos libertará
libertará da Babilônia. E depois Deus profetiza a ida para a Babilônia. E muitas vezes nós podemos ser castigados, mas nós podemos ter a segurança, irmãos, é que Deus, Ele está extremamente desejoso para nos libertar a todo momento. Deus, Ele está extremamente interessado a que todo momento nós queremos ser aqueles fiéis na Babilônia. Aqueles fiéis que foram provados, aqueles fiéis que realmente deram ouvidos à palavra de Deus, assim como diz o Senhor, aqueles que foram provados e aqueles que realmente decidiram confiar em Deus. Ele está desejoso para libertar esse povo. Eu tenho um plano para te libertar. Eu tenho um plano para libertar a sua família. Eu tenho um plano para libertar o seu casamento. Eu tenho um plano para libertar a sua igreja. Confie em mim. Por mais que todo mundo se prostre ao som da harpa, do arauto e das falas da Babilônia, eu não me prostrarei, pois prostrarei diante somente do meu Deus. Assim diz o Senhor. O que Deus tem dito para a sua vida e você não tem coragem, ou muitas vezes, quais são as decisões que você toma na sua vida e você sequer pergunta: Deus, é isso mesmo? Ou eu ouvi a vida inteira a Fátima Bernardes falando de sucesso, eu ouvi a vida inteira Hollywood falando de sucesso, eu ouvi a vida inteira o Roberto Justo falando de sucesso, eu ouvi a vida inteira a Globo falando que era sucesso, as novelas falando que era sucesso, os filmes falando que era sucesso. De fato, Deus, o que o Senhor fala que é sucesso? Qual que é o sucesso, Deus, do Senhor para a minha vida, na minha decisão como esposa, como marido, como igreja? Irmãos, nós estamos num tempo que a fala das igrejas está complicada. A fala de definição de igreja acerca de sucesso é baseada numa marca de uma família, uma marca de uma patente, uma marca de um poder, de alguém que tem o lenço certo, alguém que tem a profetização certa, alguém que tenha o poder certo em suas mãos, a igreja certa, o lugar certo. E nós estamos no tempo que a comunicação está parecida com a Babilônia. Mas contudo nós ainda temos a promessa de Deus, nós temos a palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Uma coisa é certa, irmãos, nós temos a qualquer momento a possibilidade de resolver todos os problemas das nossas vidas que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos os seus problemas, todas as suas decisões, todas as suas angústias, todos os seus dramas, eles podem ser resolvidos na palavra de Deus. A pergunta é: o que nós estamos ouvindo? Estamos tapando os ouvidos espirituais? Muitas vezes a Bíblia fala, Deus fala, a gente ouve, mas a gente não quer escutar. Eu não quero. É bônus, é isso que eu vou ter, mas é um ônus. Eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer. Não quero ouvir. Quero, Deus, isso não. Ouvimos, mas não queremos escutar. Ouvimos, mas não escutamos. Deus fala com a gente anos e anos, e nós não escutamos. Deus fala, Ele fala com Isaías: assim diz o Senhor, faça isso. Ele fala com Jeremias: assim diz o Senhor. E Ele fala, contudo o povo não escuta. A pergunta é: a surdez do Espírito te alcançou? Nosso Espírito está surdo? O nosso Espírito está com o ouvido atento, está limpinho, ele está atento ouvindo a voz de Deus. Nós estamos com esse ouvido atento em meio ao som da harpa, ao meio ao som da Babilônia, ao meio do barulho da Babilônia, da classe cristã, da teologia, dos mestres eloquentes. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E essa pergunta: qual igreja nós queremos ter? Qual vida você quer ter? Qual família? Qual história você quer escrever para o seu filho? Grandes histórias, elas não são escritas. Isso é filosófico, isso é histórico, além de espiritual. As grandes revoluções não começaram com grandes pessoas, historicamente, filosoficamente. As grandes revoluções históricas, elas começam com um grupo pequeno de pessoas. E a maior revolução, nem espiritual, mas histórica, que de fato você não pode negar, por mais que você fale: eu estou aqui só porque eu quero estar aqui hoje, mas uma coisa
convenhamos, ninguém vai negar que a maior revolução histórica e a melhor comunicação que já existiu foi a comunicação de Jesus Cristo. O maior poder de comunicação foi o poder de Jesus Cristo. Anos, mais de 2000 anos, uma comunicação que alcançou mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, que é a comunicação que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Essa fala, essa mensagem, ela chegou mais do que qualquer outra mensagem. Ela começou apenas com 12. Com 12 pessoas. Pequeno grupo. Menor que esse grupo aqui. Alcançou bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. E por isso, grandes histórias, elas não são escritas com muitas pessoas. Elas não são escritas muitas vezes com muitos recursos, mas elas são escritas por pessoas fiéis, convictas no seu propósito, e muitas vezes levadas à morte. Por isso, amigos, você quer escrever uma história para o seu filho, você quer escrever uma história para a sua família, você quer escrever uma história para a sua igreja, saiba que muitas vezes nós vamos ser levados ao fogo, nós vamos ser testados, e muitas vezes todo mundo vai perguntar: se prostre, se prostre, se prostre. Jogue no fogo, jogue no fogo, jogue no fogo. A pergunta é: nós estamos dispostos a pagar o ônus para receber o bônus? Essa é a pergunta que nós possamos ter hoje. O que nós temos hoje na nossa igreja, irmãos, é uma raridade. Eu faço um encorajamento. Talvez você fazer essa análise, não sair procurando, mas talvez observar das histórias, das pessoas e das igrejas que você conhece, uma história rara que nós estamos escrevendo. Uma história raríssima, onde 99,9% de uma igreja busca, ama e quer ser fiel a Deus. Uma igreja unida na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é uma realidade. A história que nós estamos escrevendo, muitas vezes dentro da Babilônia, muitas vezes nas perseguições, muitas vezes levado à Babilônia, com pouquíssimas pessoas que não se prostram, é uma coisa rara. Uma igreja inteira disposta a seguir o caminho de Deus. Uma igreja inteira disposta a ouvir a palavra de Deus, doa quem doer, busca conquistar. Isso é uma raridade, uma igreja unida. Isso eu posso dizer com toda alegria que eu faço parte disso. O encorajamento é, irmãos, que nós queremos continuar a escrever. Assim como Paulo diz, a letra mata, porque Paulo lhe diz: vocês são a minha carta. Não uma carta escrita com tinta, mas uma carta escrita com o Espírito de Deus. Não com tábuas de pedra, mas com tábuas de carne. A história que nós escrevemos muitas vezes dói na alma. A história que nós escrevemos de confiança a Deus, de obediência a Deus e negar o mundo, muitas vezes dói, é dolorido, mas é a história que é escrita, você confiar em Deus, você confiar no que Deus tem para te falar. Essa é a única maneira de escrevermos uma história que vale a pena ser vivida, uma história de confiança em Deus. Todo doer, seja o que o mundo inteiro fala de sucesso, o que o mundo inteiro fala de definições de sucesso. Qual é a definição de sucesso que Deus fala para você? No seu trabalho, a sua missão como marido, a sua missão como esposa, a sua missão como mãe, a sua missão como líder da igreja, a sua missão como cristão. O que Deus espera que você decida e você compreenda hoje? Essa é a pergunta. Coisa assim dizia Josué: hoje vocês decidirão quem vocês querem seguir. Os deuses além do Eufrates, do rio, ou Deus, o nosso Senhor. Pois eu e minha família seguiremos o nosso Deus. Que seja essa verdade para nossas vidas. Que toda a nossa igreja possa seguir a palavra de Deus com alegria e se alegrar na decisão. Essa decisão você tem que tomar amanhã. Que seja baseada em Deus. Amém, irmãos? Amém. Que a graça de Deus esteja conosco. Que
nas nossas decisões, nos nossos caminhos. Agradecendo a Deus pela sabedoria que Ele deu a cada irmão nesse ano de tomar boas decisões, de enfrentar muitas vezes o mundo, de enfrentar o barulho do mundo, o barulho da harpa, o barulho da gaita, mas de irmãos fortes que decidem seguir, e que isso seja, continua sendo a nossa verdade, para o final do ano, para o começo do ano, para o começo do mês, para o final do mês, até a vinda de Jesus Cristo. Amém?